Bom, a lei de Hess foi apresentada pela primeira vez pelo médico e químico suíço German Henry Hess durante suas pesquisas sobre energia na forma de calor. E a partir de então, ele concluiu que, em uma reação química, o calor liberado ou absorvido é constante, independente do número de etapas pelas quais a reação passa. Então, a lei de Hess estabelece que a variação de entalpia, que entalpia é a quantidade de energia absorvida ou liberada por uma reação química, vai depender unicamente do seu estado final e inicial, já que ela vai ser sempre constante. Então, uma das utilidades da lei de Hess é a possibilidade de calcular a variação da entalpia apenas subtraindo a entalpia inicial da entalpia final. Para resolvermos essa questão, primeiro nós temos que descobrir o ΔH de cada uma das reações. Lembrando que os valores que temos dispostos são o produto de cada reação e não o seu ΔH em si. Sendo assim, na equação 1, o produto é positivo, é liberado 13,5 kcal. Se libera, o processo é exotérmico e, portanto, o ΔH é negativo. O ΔH da equação 1 é igual a menos 13,5. Na equação 2, o produto é negativo, ele absorveu menos 8,1 kcal. Se absorve, o processo é endotérmico e, portanto, o ΔH é positivo. O ΔH da segunda equação vai ser 8,1. Agora sim, nós podemos realizar as operações. Analisando a equação geral, será necessário inverter a primeira equação. Lembrando que quando invertemos, o sinal troca. Depois, é só cancelar os semelhantes no produto de um e reagente do outro e realizar a soma. Se formos perceber, nossa última reação vai ser a que o exercício pediu para calcularmos. Então, vamos somar 13,5 mais 8,1, que o ΔH vai ser igual a 21,6 kcal. Bom, galera, eu vou fazer a resolução de um dos exercícios da lista de exercícios que a gente fez, né? E o exercício que eu vou resolver vai ser o da FGV. Em um conversor catalítico usado em veículos automotores em seu cano de escape para a redução da poluição atmosférica, ocorrem várias reações químicas, sendo que uma das mais importantes é monóxido de carbono gasoso mais meio O2 gasoso, formando CO2 gasoso. Sabendo-se que as entalpias das reações citadas abaixo são carbono-grafite mais meio O2 gasoso, formando CO gasoso, e o ΔH é igual a menos 26,4 kcal. E carbono-grafite mais O2 gasoso, formando CO2 gasoso, que é, né, o gás carbônico, e o ΔH é igual a menos 94,1 kcal. E aí vem as afirmativas. Pode-se afirmar que a reação inicial é essa aqui de cima, né? Monóxido de carbono gasoso mais meio O2 gasoso, formando CO2 gasoso, que é o gás carbônico. Então, aqui, algumas informações a gente já pode eliminar, né? Já podemos excluir. Por exemplo, a alternativa A, exotérmica e absorve. A reação exotérmica é para absorver ou é para liberar? O próprio nome já diz, exo. O exo é o quê? Liberar, fora, jogar para fora. Então, a gente já pode identificar que a primeira alternativa está errada. Alternativa B, exotérmica e libera. Tá correto? Tá correto, faz sentido. Exotérmica e libera. Tá correto? Corretíssimo, faz sentido. D, endotérmica e absorve. Faz sentido? Faz. E, endotérmica e absorve. Faz sentido? Faz. A única coisa que a gente precisa descobrir agora é qual o valor correto. Agora, como a gente vai descobrir se ela é exotérmica ou se ela é endotérmica? Com o valor do ΔH. Para isso, a gente precisa da lei de Hess.
E como a gente usa a lei de Hess? Sempre tem uma equação problema, né? Uma reação química que eu não sei o ΔH e eu quero descobrir. E essa reação química vai me trazer reagentes antes da seta e produto depois da seta. Nesse exercício, que envolve a lei de Hess, ele vai dar outras reações onde eu tenho os mesmos componentes. Então, eu tenho os mesmos componentes, eu tenho os mesmos reagentes e os mesmos produtos. E às vezes, o reagente vai estar como produto e o produto vai estar como reagente. O que acontece é que a gente precisa pegar essa equação como modelo e verificar, né? E para resolver essa questão, eu preciso de CO gasoso como reagente. Então, o que eu vou fazer? Eu olho nessas outras equações e tento encontrar o CO. Aqui é CO? Não. Aqui é CO? Não. Aqui é CO? É. Tem mais CO, né, na outra equação? Aqui não. Aqui não. Aqui não. Então, agora que a gente já tem o CO aqui, a gente percebe que ele está como produto. Mas eu não preciso desse CO como produto. Eu preciso dele como reagente. Então, o que a gente precisa fazer aqui com essa equação, né? A gente precisa escrever ela ao contrário. Então, a gente vai ter que inverter essa equação. Eu preciso de meio O2 gasoso. E eu tenho meio de O2 gasoso aqui e O2 gasoso aqui. Então, assim, sempre que aparecer uma fórmula que eu preciso aqui e em 2 ou mais lugares, você deixa por último, você pula ela, porque normalmente ela vai se acertar no final. Então, a gente pula o O2 e vamos direto agora para o CO2 gasoso. A gente precisa desse CO2 no produto, e eu tenho esse CO2 no produto. Outra coisa que a gente precisa observar é a quantidade. Então, aqui eu preciso de 1 CO. E aqui eu tenho 1 CO. Então, tá ok. Aqui eu preciso de 1 CO2. Aqui eu tenho 1 CO2. Já aqui eu preciso de meio O2. E aqui eu tenho meio mais 1 O2. Então, como eu já falei antes, esquece ele agora porque ele aparece em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, agora eu vou reescrever essas duas equações aqui. Só que eu vou transformar essas duas equações naquela lá de cima. E para isso, eu preciso pegar esse CO e colocar ele para a esquerda da seta, como reagente. E para isso, eu inverto tudo. Então, eu venho aqui com a minha seta, né? Coloco a seta aqui no meio. E pego o que está à direita da seta, que é o CO gasoso. E coloco o CO gasoso antes, né, da seta. E tudo que vem antes da seta lá em cima, você coloca para depois. Então, eu tenho aqui depois da seta o carbono grafite mais meio O2 gasoso. E aí, uma vez que eu fiz isso, o ΔH não vai mais ser menos 26,4. A partir de agora, ele vai ser mais 26,4 quilocaloria, né? Uma vez que eu inverto a equação inteira. Já na segunda equação, eu já tenho o CO2 onde eu quero, que é no produto. Então, eu só vou repetir a equação. Vai ficar C, que é o carbono de grafite, mais O2 gasoso e o produto CO2 gasoso. ΔH não muda também, então vai ser menos 94,1 quilocaloria. Então, agora eu tenho o CO onde eu queria e o CO2 também onde eu queria, né? E o O2, o que a gente faz com o O2? Bom, você consegue perceber que ficou um O2 à esquerda da seta e o outro à direita, né? Então, o que acontece quando tem a lei de Hess, né? Quando eu chego nesse ponto onde eu coloquei as coisas onde eu queria, então o que acontece é que eu vou
apenas somar essas duas equações feitas anteriormente. E como que funciona essa soma, né? Qual é o padrão? O que acontece é que a seta é a minha referência. Então, tudo que eu tiver a mesma fórmula, com a mesma informação de estado físico, e tudo que tiver do mesmo lado, exatamente igual, eu somo os valores. Então, por exemplo, se eu quisesse somar essas duas equações aqui de cima, eu vou somar o meio O2 mais O2. O que acontece? Eu teria 1 O2,5, entendeu? 1,5 O2 gasoso. Se eu tiver coisas iguais em lados diferentes, como por exemplo o carbono grafite, né? Que na primeira equação ele está do lado do produto e na segunda equação ele está do lado do reagente, eu apenas cancelo eles dois, como se fosse uma subtração mesmo. E o que acontece com o O2? Bom, na primeira equação, o O2, a gente tem meio O2 do lado do produto da equação. Na segunda equação, nós temos 1 O2 do lado do reagente da equação, certo? Então, o que a gente vai fazer vai ser a mesma coisa, a gente vai subtrair, né? Se eu tenho 1 e tiro meio, eu continuo com meio. Então, eu tenho meio O2 gasoso, tá? Então, agora a gente só soma, ou melhor dizendo, né? A gente copia tudo que está à esquerda da seta, do lado esquerdo da seta embaixo, e tudo que está à direita da seta, a gente copia do lado da direita da seta embaixo. Então, aqui fica CO gasoso mais meio O2 gasoso, formando, né, a setinha, formando CO2 gasoso, que é nosso gás carbônico, certo? Agora observe, essa equação equivale a essa equação problema aqui em cima. CO2 gasoso mais meio O2 gasoso, formando CO2 gasoso, que é o nosso gás carbônico. E qual é o ΔH dessa equação, então? Que é, desde o começo, nosso objetivo principal, né? Bom, o ΔH vai ser a soma dos ΔHs anteriores, né? Das duas equações que estão aqui em cima. Então, a conta vai ficar mais 26,4 mais menos 94,1. E essa conta vai dar menos 67,7. Agora, esse menos 67,7 quilocalorias me diz que ela é uma reação exotérmica ou endotérmica. Por conta do menos, né, desse sinal negativo, ela é uma reação exotérmica. Então, a alternativa correta é a C, né, que ela é uma reação exotérmica e libera 67,7 quilocalorias por mol.